E ontem, no dia 12, segunda-feira, as pessoas foram surpreendidas com uma notícia um pouco estranha e também animadora para algumas dessas pessoas. O caso é que muitos meios aqui de comunicação do Brasil divulgaram uma lista de sobrenomes italianos, então as pessoas que têm esse sobrenome, segundo essa lista aí, teriam direito à cidadania intrínseco, ou seja, um direito que não poderia ser negado desde que elas tivessem os documentos comprovando e tudo mais, né? Tudo certinho, mas esses sobrenomes seria, digamos, um passaporte, uma garantia para que você tivesse a sua cidadania a todo custo. Isso aqui foi divulgado ontem por vários meios de comunicação, inclusive tinha um sobrenome meu ali nessa lista, o sobrenome pelo qual eu fiz o reconhecimento da minha cidadania. E aí eu vou falar um pouco mais para vocês nesse vídeo. Eu peço para que você já curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações e também, se você gostaria de apoiar o canal Língua Mária, agora é possível ser membro do canal assinando. Então você pode ser membro do canal Língua Mária. É importante que você apoie também o canal desse jeito aí. E essa lista provavelmente foi bem animadora para muitas pessoas, aquelas que tinham seu sobrenome ali. E eu corri para ver, né, quais eram os sobrenomes e me deparei lá com o meu sobrenome na lista também, apesar de eu já ter a cidadania reconhecida. Mas achei um fato bem curioso, né? Então, para quem não acompanhou, isso daqui foi algo que saiu no Globo, saiu no G1. E aí tem alguns outros links aqui, alguns outros locais, né? Jornal Opção, outros locais um pouco menos conhecidos, ou também Brasil 247, Diário, enfim, vários lugares reportaram, foram replicando isso, né? Até outros meios de comunicação aí, desde os maiores até os menores. Bom, vamos ver o que diz a notícia. Eu estou lendo direto do Globo, depois eu deixo aqui para vocês, tá? Itália vai conceder cidadania e passaporte europeu a quem tiver esses sobrenomes. Veja a lista. Então eles começam dizendo que alguns países concedem nacionalidade com base no direito de sangue, ou seja, de acordo com as raízes familiares e ancestrais. E o Globo continua dizendo que em vários países europeus é possível solicitar cidadania por meio do princípio do ius sanguinis, que é o direito de sangue, que a gente sabe, tem toda essa confusão da limitação agora, né? Que reconhece a nacionalidade a partir dos pais ou antepassados. Esse princípio legal permite que qualquer pessoa com ascendência italiana, espanhola, irlandesa ou portuguesa possa não só obter a documentação, mas também morar, trabalhar, estudar e usufruir de livre circulação dentro da União Europeia, aquilo que nós já temos conhecimento, pelo menos as pessoas que se aprofundaram um pouco mais no reconhecimento de sangue, enfim, que dá acesso depois, né, a nossa identidade ali europeia, no caso italiana, mas como faz parte do bloco europeu, então você consegue circular, trabalhar por todo o bloco europeu. Com base nisso, o governo italiano tem facilitado os trâmites para descendentes de imigrantes que vivem na América Latina e desejam obter tanto a nacionalidade quanto o passaporte para entrar e circular na Europa. Estou lendo aqui do Globo, a notícia que saiu no Globo é a mesma que saiu em todos os outros, inclusive no G1. Para isso, é necessário comprovar parentesco direto com um cidadão italiano, todo aquele processo que a gente já conhece. Quem possui determinados sobrenomes históricos italianos pode prioritariamente ter acesso antecipado no processo. Eles escreveram assim, ó, quem possui determinados sobrenomes históricos italianos pode ter prioridade no processo. Então, eles acabam falando que nessa notícia, né, que circulou ontem, que existem aí sobrenomes históricos da Itália e que esses sobrenomes aqui foram divulgados e eles têm prioridade no processo, ganhando tempo na análise. Curioso, achei bem curioso isso, né? Segundo o Ministério das Relações, diz o Globo, né, das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, a lei reconhece a descendência ligada ao país, especialmente se o solicitante tiver um sobrenome tradicional do norte ou do sul da Itália. Isso aqui ficou um pouco assim, achei bem estranho. Como vão assim, prioridade para aqueles que tiverem sobrenomes tradicionais ou do sul ou do norte. Achei bem curioso isso. Aí eles divulgaram aqui sobrenomes que podem solicitar a cidadania italiana. Divulgaram uma lista, né, de sobrenomes que seriam aqueles tradicionais do norte ou do sul e que teriam prioridade para o reconhecimento da cidadania. Vamos ver. Presta atenção, vamos ver se o seu sobrenome não está aqui também, né? Começa com Abate, Labate,
Abatantuono, Abaticola, Aquila, Aquile, Aquileo, Aquilini, Anes, Anesim, Anesine, Anescum. Depois muda também a ortografia, alguns sobrenomes se pronunciam igual, né? Anese, Bianchini, Bianchetti, realmente esses aqui são sobrenomes bem famosos, né? Biancone, Lobianc, Botari, Botarelli, Botarini, depois nós temos também Botaro, Chiletti, Chiloni, Chilosotti. E aí nós temos uma segunda lista que começa com Della Giovanna, da Rossa, Esposito, degli Sposti, Fiore, Flores, Gianni, Giovanetti, La Rossa, Nalesso, Natale, Riso, Ricci, Soracci, Suracci, Soracca, Soracchi, Soracco, Vani, Vanicelli, Vano, Vaneto, Zanella, Zanoli e Zanier. Então eu fiquei surpreso porque eu vi o sobrenome da minha família materna, né? Zanella. Da minha família paterna, Menegatti, e a família materna, Zanella. Eu acabei fazendo o reconhecimento da minha cidadania pela via da família materna, porque os documentos estavam mais facilitados, já sabia onde eles estavam, não ia ter tanto problema. E da família paterna eu ainda ia ter que correr atrás das cidades, onde estavam os documentos. Isso aqui já estava um pouco mais fácil para mim, acabei fazendo pelo lado materno, tanto faz no meu caso, tá? E eu vi, uau, olha só, né? Interessante mesmo. Daí eles falam que requisitos. Ter um desses sobrenomes não garante automaticamente a aprovação do pedido. Existem critérios adicionais para iniciar o processo da cidadania italiana. Aqueles critérios que a gente já conhece, né? Se a solicitação for feita via paterna, não há limite de gerações, aí eu comecei a estranhar. Ué, como assim, né? Já por via materna, é necessário que o requerente tenha nascido após o 1º de janeiro de 1948. Aí eu comecei a ver algumas coisas estranhas, porque a notícia me parecia que não entendi o que estava acontecendo nos dias de hoje, né? Etapas do processo: acessar o site do consulado italiano correspondente, preencher o formulário com os dados pessoais, confirmar a inscrição via e-mail, agendar um horário para apresentar os documentos exigidos e comparecer com documentos que comprovem o vínculo com o antepassado italiano, além dos demais solicitados pela instituição. Muito bem, então depois que eu li isso daqui, eu fiquei um pouco assim, achei estranho, curioso, e eu fui consultar, falei com o pessoal ali que entendia disso, do processo, com o pessoal da Alma Cidadania, e aí então, eles disseram que foi uma fake news isso, né? Foi algo que os meios de comunicação brasileiros pegaram se não me engano, de um outro jornal estrangeiro, não sei se era do El País, algum outro jornal assim, que divulgou uma notícia estranha como essa, fake, com lista de sobrenomes que teriam prioridade. Isso aqui vai até antiético, né? E começaram a replicar sem mesmo, por exemplo, mencionar a limitação da cidadania que eles estão impondo, né? Deram uma informação errada aqui e tal. Então, eu fiquei sabendo que isso daqui era uma notícia falsa, né? E aí depois começou a aparecer aqui. O Globo divulga fake news sobre cidadania italiana, sobre sobrenomes, né? Sobrenome italiano não garante cidadania. Veículos cometem barrigada e repercutem informação falsa. Inclusive aqui deve ter mais informações sobre isso. Uma informação falsa sobre cidadania circulou nesta segunda, 12, após ser publicado pelo jornal O Globo, né? Com base no periódico colombiano El Tiempo. Não foi no El País, foi no El Tiempo colombiano. Então, a notícia afirmava que a Itália passaria a conceder automaticamente cidadania e passaporte europeu a pessoas cujos sobrenomes constassem de uma determinada lista italiana. Isso aqui é muito estranho, né? A Itália dará de presente o passaporte europeu às pessoas que tiverem algum desses sobrenomes. E aí depois, bom, aqui eles desmentem, né, a notícia. Portanto, não sei, né, se esse El Tiempo, não sei de onde eles tiraram isso, se foi realmente para fazer um vulco ali, né, se eles fizeram de propósito e todo mundo foi copiando, não sabemos disso. O que acontece é que isso daqui é fake, tá?
Os sobrenomes, de fato, eles podem ser tradicionais e eu não sei sobre todos os que estavam na lista, mas eu sei que, por exemplo, o meu sobrenome é bem tradicional no norte da Itália, tem várias empresas lá com o sobrenome Zanella, muitas pessoas e tal, então a gente já consegue ver que é um sobrenome tradicional e muitos outros ali também. Eu até diria que existem alguns outros sobrenomes que serão mais tradicionais do que alguns que estão ali na lista, mas enfim, isso não interessa, né? O direito à cidadania por sangue, ou seja qual for, ele não vai ter esse tipo de critério, né? O critério de, sobrenomes históricos, sobrenomes isso, aquilo, não vai ter. Então o direito não tem como base isso daqui. Portanto, se você acreditou, se você não estava ainda a par que essa notícia é falsa, lamento. Se o seu sobrenome estava lá na lista, eu também me animei, se eu não tivesse o reconhecimento da cidadania ainda, eu ia pensar, poxa, eu vou ter prioridade agora, né? Então, não. Seria muito bom se fosse, né? Se você tivesse o seu sobrenome ali, mas não é verdade, tá? Isso daqui não condiz com a realidade. O processo continua o mesmo pelo direito de sangue. Nós temos o problema da limitação, que eles estão querendo limitar agora ali só para filhos e netos, e provavelmente essa limitação aí vai perdurar. Agora a gente precisa ver, né, na votação final como isso daqui vai terminar, tá bom? Então, não se engane, tá errado isso. Se você tiver interesse pelo reconhecimento da sua cidadania, aconselho que você entre em contato com a Alma Cidadania. Eles são experts nisso, não só em cidadania italiana, mas também em várias outras cidadanias. Eles vão conseguir te auxiliar. Poxa, mas eu tenho a limitação agora, como é que funciona? É importante que você entre em contato com quem entende disso para ver quais seriam então as possibilidades, porque existem ainda possibilidades, né? As pessoas que são nascidas antes da lei sempre vão conseguir de alguma forma entrar com o processo e tentar lutar pelo seu direito. Então é importante que você fale com quem entende sobre isso. Entre em contato com eles. Diz que foi através do canal Lenguamar e você vai ter desconto no seu processo. Relembro, se você tem interesse em aprender língua vêneta, você que é o descendente, né? Você que tem origem vêneta, que tem ascendência vêneta, então também pode aprender língua vêneta comigo, que é a língua e identidade dos vênetos. Lá no Vêneto eles ainda continuam falando língua vêneta, nas coisas mais importantes, as coisas que são nossas dos vênetos, a gente só fala tudo em vêneto. Claro, se você quiser aprender italiano também tem o curso de italiano e agora nós vamos ter também um curso de bergamasco. Para quem sabe o que é, não preciso nem explicar, mas é uma variação aí de língua lombarda. E eu vou estar publicando aí durante essa semana ou principalmente na semana que vem, mais informações adicionais sobre esse novo curso aqui. Me deixa aqui nos comentários se você já sabia da notícia, se você estranhou, assim como eu ontem. E aconselho também que você assista o nosso último vídeo publicado aqui no canal, que eu vou deixar aqui na tela.